primeiro de tudo, a gente vai fazer uma apresentação, ela é relativamente rápida, e também um pouco para conversar com vocês sobre alguns processos. Acho que a gente já veio discutindo no grupo, e eu acho que isso é bem legal, porque a gente já vai atentando e vendo, mas, antes de mais nada, é legal, a ideia que a gente sempre tem aqui, tanto pela GIA, né, a integração assistencial. Tá baixo? Tá. A ideia, então, vamos um pouquinho mais perto. Então, é ser pela GIA aqui, integração assistencial, e pelo Departamento da Gestão da Clínica, a gente tem mais esses momentos em que a gente discuta o que está acontecendo, o que a gente tem de propostas, e, ao mesmo tempo, tenha momentos mais de capacitação. Mas esse específico é para a gente conversar sobre essa ideia, né, da TARV na PS, na verdade, a TARV preferencial na PS. E um pouco disso a gente já veio conversando, que está dentro desse contexto mais macro que a gente tem, né? Que eu sempre brinco, né? Às vezes parece que a gente está lá, o dia a dia do trabalho às vezes pode ser um pouquinho mais cansativo, que a gente fala, poxa, eu repito muito isso, o que eu estou fazendo no final das contas, mas que faz muita diferença. Os trabalhos pequenos que a gente faz, somados, é muito grande. Eu digo, gente, nós trabalhamos, né, para acabar com a pandemia da AIDS no mundo. Pode parecer meio bizarro isso, mas hoje é o que me motiva a levantar, acordar e ir trabalhar, porque eu sei que esse pedacinho, o pouquinho que eu faço, somado ao longo de anos e com muitos outros trabalhos, é o que faz a grande diferença. Então, assim, eu realmente coloco a gente, essas pessoas, todo mundo envolvido nesse jogo, nessa grande meta mundial, que é, digamos assim, esse enfrentamento. Pode passar, Rô? E aí a gente não tem como não deixar de colocar que uma das grandes metas que a gente tem aqui, que é mundial, e Floripa também assinou, é a tal da meta 90-90-90, né? Que vocês conhecem, sabem, que é 90% das pessoas que não sabem o diagnóstico diagnosticadas, 90% das pessoas em diagnóstico que estejam em tratamento e que essas 90% dessas estejam com carga viral indetectável. Eu sei que tem muito mais coisa nesse caminho, é uma simplificação à meta, mas de alguma maneira ela é um jeito que a gente faz, digamos assim, de simplificar a cadeia de cuidado e a gente tentar olhar objetivamente para esses processos. Lá em 2017, a gente fez mais ou menos um levantamento desses dados e a gente mostrou que a nossa cascata, digamos assim, está em 87% na primeira curva, quase 70% na segunda e 93% na outra. Então, o que dá uma ideia, né, uma coisa legal, eu sempre gosto desse dado, é que quando a pessoa toca o sistema, ela começa a fazer o tratamento, ela está em tratamento, ela quase sempre vai entrar em carga viral indetectável, seja isso por os cuidados, né, da equipe, do médico, dos enfermeiros, dos farmacêuticos, dos laboratoristas, todo mundo que tem algum pedaço de cuidado que toca a pessoa nessa linha, como todos nós somos importantes para esse processo. Claro, está na hora da gente fazer esse cálculo de volta e a gente vai fazer esse ano, até porque a meta de 2020 usa os cálculos do outro ano. Aparentemente, os dados iniciais, a gente cumpriu essa meta, a gente pega isso pelo esse projeto que a gente tem com o CDC, com a Fiocruz, com o Ministério da Saúde, que consegue ajudar a gente um pouco dos dados, porque a gente está tendo um pouco de dificuldade com a vigilância, ela não está conseguindo, nesse instante, fazer isso. Mas a gente, com certeza, esse ano vai publicar isso. Mas como a gente sabe que de alguma maneira a gente já encostou, a ideia é a gente passar para outra meta, né, que é a mundial, que todo mundo traz, é a UNAIDS, a OMS, que é o 95-95-95. Então, agora a gente quer dar um passo a mais, né? A ideia é não deixar ninguém para trás e a gente avançar cada vez mais nesse processo. Próximo, Rô. E aí, claro, né, essa iniciativa do Para-HIV Floripa, que ele tenta, na verdade, somar todos esses cantos, né, as iniciativas da vigilância, as iniciativas das ONGs, a iniciativa aqui da assistência com a condução do programa, tentando trazer esse novo olhar, essa nova perspectiva para a gente conseguir. O Para-HIV Floripa 2020, ele é um guarda-chuva, ele tem um monte de projeto dentro, né? Então ele tem desde expandir o DM, ele tem desde o processo do projeto Vinculadores, que bota pessoas, a parceria do A Hora é Agora, a construção dos novos serviços de CTRR, né, a produção de dados, a relação de entrega da TARV agora na pandemia, nas UBSs lá, que ajudou quase 580 pessoas desde março para cá, né? O centro foi um lugar que ajudou muito, mas todas as UDMs ajudaram, o continente, o norte um pouco né, com as dificuldades, mas conseguiu, o sul também, dessa entrega da TARV. Foram quase
600 pessoas que não perderam, não abandonaram, porque esse projeto da TARV, junto com as ONGs, ajudou. Essa é uma das coisas. Então, é um conjunto de coisas que a gente coloca. E faz parte dessa situação que todos nós aqui que estão nessa reunião fazem parte desse projeto. Não tenho nenhuma dúvida, todo mundo é Pare HIV Floripa aqui, porque essa é a nossa busca. Agora a gente olhou e, começando a refletir, começou a dar um outro salto, né? Eu acho que pode passar, Rô. Um pouquinho antes ainda para contar, né? Como todo mundo sabe, Floripa é um dos lugares inovadores do Brasil no cuidado compartilhado, o que antes a gente chamava um pouco de descentralização do HIV, mas não é bem isso, é o cuidado compartilhado. Desde 2014 a gente vem criando, digamos assim, um pouco mais de força em capacitação, em organização de serviços, em treinamentos, para que a gente consiga fazer um cuidado da pessoa vivendo com HIV em rede, como tem que ser. Com os cuidados que tem que ser na atenção primária, com os cuidados que tem que ser na UDM, com os cuidados que tem que ser na atenção especializada ali no ambulatório, sei lá, e fazendo os casos graves lá, outros não. Só para você ter uma ideia, pessoal, esse gráfico mostra mais ou menos como é que foi a evolução do cuidado de pessoas vivendo com HIV. Quem é da rede mais tempo, a grande maioria lembra, 2014 lá, gente, essa pessoa dizia que queria fazer um teste para HIV, ela era encaminhada às vezes para a policlínica, ela era encaminhada para o infecto. Então, isso foi mudando muito, né? Desde a incorporação de testes na APS, hoje a gente tem testes em todos os centros de saúde, o que não era uma realidade em 2014, né? Então, as coisas vão mudando e inovações vão acontecendo conforme a ciência vai acontecendo, conforme a gente vai tendo outras possibilidades de encarar. Então, por isso, né? Pode passar, Rô? A gente começou a pensar numa situação que era para olhar assim, poxa, beleza, gente, como é que está hoje os diagnósticos, como é que está hoje a situação dos diagnósticos novos na rede? Isso é realmente quem não tem fazendo diagnóstico novo. Para a gente ter uma ideia, é importante colocar que Floripa está entre as top 5 capitais do Brasil, entre as 5 primeiras, né, com a taxa de detecção mais alta. Então, hoje, Floripa, por incrível que pareça, a gente saiu do primeiro lugar que era antes, há um ano atrás, agora o boletim novo mostrou que não, caiu um pouquinho a nossa taxa de detecção, que é uma coisa boa, né? É um proxy da incidência, mas a gente ainda faz muito diagnóstico comparado à nossa população. A gente está falando em torno de 300 diagnósticos novos por ano, né? Essa é realmente uma coisa que vai somando, e na UDM vocês percebem claramente isso, né, gente? É um lugar onde vocês veem cada vez mais o volume de pessoas em tratamento aumentando, mas é uma coisa boa, claro, mas dá mais trabalho, enfim. Então, a gente, a partir disso, também começou a tentar descobrir aonde esse diagnóstico era feito. E aqui é só um dado que a gente fez em setembro, para a gente, né, que quando o projeto A Hora é Agora, esse projeto dos 4 centros de testagem rápida, fez um ano, a gente olhou para ele e olhou quantos diagnósticos tinham sido feitos nos 4 CTRRs, e a gente percebeu lá que 86 diagnósticos tinham sido feitos em um ano, que é muito bom, gente, né? Isso não é ruim, é um volume que oferta mais. Mas quando a gente olhou para os outros 49 centros de saúde, né, em apenas 3 meses, então julho, agosto e setembro, foram feitos 68 diagnósticos. Isso está bem perto do que a gente estimava como incidência do ano, mas muito dos diagnósticos acontecem na atenção primária, primeiramente, mais do que direto lá no centro de coleta de testagem nas polis. Isso, gente, fez a gente dar uma refletida, justamente porque o projeto A Hora é Agora é uma inovação que ele coloca os benefícios, por exemplo, que a gente vai discutir um pouco de ciência agora, que é a tal da same day art, ou a TARV no mesmo dia do diagnóstico. Então, quem trabalha com HIV sabe, antes a gente esperava a pessoa ficar doente para a gente iniciar terapia antirretroviral. Depois foi mudando, CD4 acima de 200, 350, 500, depois todo mundo. E agora, o que tem de mais novo em ciência, que mostra que tem benefícios em mortalidade, tem benefícios no segmento a longo prazo, de morbidades, é a pessoa iniciar a terapia antirretroviral no mesmo dia do diagnóstico. Claro que vai ter pessoas que não são obrigados a fazer, a gente tem um momento da pessoa, ela não é obrigatório, mas se a gente oferecer para ela ter
a TARV em menos de 7 dias, isso tem mostrado um melhor acompanhamento a longo prazo, diminuição da mortalidade e diminuição da morbidade. Então, nesse sentido, a gente olhando para isso e já fazendo isso nos centros de testagem em resposta rápida há 1 ano, porque o projeto Olha Agora justamente permitiu isso, essa nova incorporação com agendas, na verdade, fáceis de infectologistas, a gente pensou assim, opa, peraí, por que se a gente está tendo mais diagnóstico na atenção primária, por que também não tentar dar um passo à frente nesse processo? Até porque, próximo, se a gente for pensar bem certinho, né, gente, a PEP já está lá. Então, a lamivudina, o tenofovir e o dolutegravir, que é a TARV preferencial para a grande maioria das pessoas, né, a gente avançou, a PEP não estava lá, mas agora ela está disponível no centro de saúde. E por que não, se esse é 80% até mais por cento das terapias iniciais das pessoas, por que eventualmente não pensar uma forma de fazer isso? Então, isso a gente obviamente não fez para os 49, a gente já discutiu isso, a gente está num projeto piloto e vocês estão participando desse projeto piloto, que é um centro de saúde por cada distrito, para a gente ajeitar, ver se vai dar certo, acertar, ir dialogando. Por isso que vocês são as pessoas que, enfim, é isso, os grupos, para a gente ir fazendo, acertando as coisas para ver se dá certo e, eventualmente, a gente expandir para toda a rede, ou não, enfim, mas eu acho que vai dar certo nesse caminho. Próximo. Então, assim, gente, aqui só um dos textos, né, um dos artigos, na verdade, uma revisão do UpToDate aqui, que tem os artigos direitinho, colocando, né, ó, iniciação no mesmo dia dos antirretrovirais está associado a um aprimoramento dos desfechos virológicos e do aprimoramento na retenção do cuidado, né? Isso vem sendo demonstrado. Então, mostrando que same-day art, né, é viável, é seguro e pode reduzir o tempo para a supressão virológica. Claro, gente, e eu sempre coloco, o cuidado da pessoa com HIV é longo, ele não começa, não é um dia, não dá para fazer, ele é que nem uma planta, não adianta regar tudo num dia e no dia seguinte esquecer de pôr água. Então eu sempre tenho clareza isso na minha cabeça, que cada ponto de atenção, em cada momento, durante vários momentos da vida dessa pessoa, se a gente for tocando por vários profissionais que criam vínculo, cuidado, vai somando a chance da gente ter retenção de cuidado, poder fazer maiores informações, retirada de dúvidas, né? A gente não consegue tudo num primeiro momento explicar tudo para o paciente. É o cuidado que a gente vai fazendo ao longo do tempo, em especial nos primeiros anos, que faz com que as pessoas consigam desenvolver um cuidado, a supressão viral, não transmitir, não adoecer e terem melhores qualidades de vida. Então é nesse jogo que a gente vem pensando e essa que é a proposta, então, da gente iniciar, conseguir entregar para as pessoas que fazem diagnóstico nesses 4 centros de saúde a terapia antirretroviral no mesmo dia que ela fez o diagnóstico. Seria a dispensação apenas, melhor dizendo, a entrega apenas de uma vez, só essa primeira vez para ela iniciar rápido, mas depois todo o cuidado se mantém igual, da forma como a gente está, com a continuidade dessas retiradas, e aí sim uma dispensação nas UDMs, e que aí sim vai ter a possibilidade da intervenção do farmacêutico, a intervenção da equipe das UDMs, enfim, um conjunto de obra que a gente vai fazendo de um trabalho em equipe, de um trabalho em rede, e que a gente consegue, de alguma maneira, fazer essa entrega mais rápida, mais fácil, adotando as situações em que a gente tem melhor evidência clínica e certamente é óbvio, né, gente, muito mais fácil eu estar ali, conseguir pegar esse primeiro para eu começar, porque eu estou com muito medo, muito desespero, uma série de coisas envolvidas dentro desse primeiro momento, mas que eu vou poder receber cuidado depois. Acho que o Ronaldo vai explicar agora um pouco como a gente pensou o fluxo, como ele a proposta de acontecer e os detalhinhos dessa sequência aí para a gente ir alinhando. Certo, pessoal. Então, assim, dado isso que o Felipe trouxe, a gente conversou já com os centros de saúde, a gente vai iniciar, né, já iniciou praticamente, né, um projeto piloto, e a gente tem começado a discutir os fluxos. Nada é escrito em pedra, né? A gente tem que iniciar, é um projeto piloto, a gente vai rodar por 1, 2 meses e vamos reavaliando aos poucos, com a ideia de que se ele der certo, a gente amplie para mais unidades de saúde. Então, inicialmente ele começará no Saco Grande, que é uma unidade do Distrito Centro,
mas que não vai utilizar o UDM Centro, então o UDM Centro não vai estar diretamente nesse momento, mas eu já estou pensando para a semana que vem já iniciar numa outra unidade, talvez, não vai iniciar nesse momento com esse projeto, porque o Saco Grande já está com uma UDM própria e que vai fazer já lá mesmo no próprio centro de saúde a dispensa da TARV inicial, e inclusive ela está absorvendo os usuários de TARV do bairro do Saco Grande e Monte Verde, que é onde é o território do centro de saúde. Os ingleses, então, a UDM Norte, o Novo Continente, a UDM Continente, e a Fazenda do Rio Tavares, na UDM Sul. Qual que é a ideia? A ideia é que, feito o atendimento e feita a prescrição, que depois a gente vai descrever um pouco melhor esse passo a passo que eles estão executando lá, alguém da equipe, seja um enfermeiro, seja o próprio médico, seja o próprio coordenador, vai digitalizar um formulário, entrar num link que a gente tem no formulário Google, que eu vou mostrar para vocês, e enviar daí por e-mail, vai chegar um e-mail para o UDM distrito específico, então se é no Ingleses, vai para o UDM Norte, se é no Novo Continente, vai para o UDM Continente, se é no Rio Tavares, para o UDM Sul. A UDM, então, vai abrir esse e-mail, eu vou explicar um pouco mais depois, e para poder fazer esse primeiro registro dessa pessoa no Ciclone. Por quê? Porque foi lá entregue na centro de saúde um kit preferencial que seria usado em PEP, né? Então, naquele usuário virgem de tratamento, que está iniciando, descobriu o HIV lá nos ingleses hoje ele vai já iniciar o tratamento com aquele kit preferencial de 30 dias. Que a gente sabe que precisa ter um registro dessa pessoa no Ciclone. Normalmente ele iria para o UDM, faria a primeira avaliação e registraria no Ciclone. A gente já automatizaria isso, para que depois, nas seguintes retiradas de TARV, ele vá até o UDM e já tenha esse registro. Internamente, o centro de saúde vai fazer um controle disso, como ele já vem fazendo em relação à PEP, em trocas diretas com o distrito e com as UDMs regionais, e vai ter essa panelinha de controle também para poder fazer tanto a entrega do formulário, retirada de TARV e tudo mais, tá? Então, trazer aqui como que ficaria esse fluxo lá no centro de saúde. Então, o médico, o enfermeiro, está atendendo o paciente, fez um teste rápido, deu positivo, né? Fez os 2 testes rápidos, lá deu positivo. Então, ele vai seguir as orientações do nosso guia de cuidado clínico na atenção primária, que contém as informações sobre os cuidados de rotina e exames de primeira consulta para a pessoa vivendo com HIV, que é o PAC. Vai verificar no sistema laudos, e isso a gente tem batido bastante, né? Porque é importante que a gente sabe que acontece em alguns casos, usuários que às vezes são de outros locais, ou mesmo que vêm e omitem, né? Que já tem HIV, já iniciaram o tratamento, e a gente sabe que não é o esquema preferencial nesse momento no Brasil, com dolutegravir para esses casos, né? Ele tem que voltar ao esquema anterior. E não faz parte do projeto também uma pessoa que está em abandono. Então, ele vai lá, vai olhar no sistema laudos para conferir se a pessoa já não tem alguma retirada de TARV, para evitar qualquer entrega inadequada para um paciente em abandono, pois o projeto, nesse momento, ele se concentra para pessoas virgens de tratamento com o uso do esquema preferencial. O médico, então, vai preencher adequadamente, de forma legível, assinar, carimbar e digitalizar através de foto ou PDF o formulário de prescrição da TARV, assinalando uma validade de 30 dias, visto que ele só vai entregar 30 dias para o paciente. Esse formulário não vai ser nem entregue para o paciente. Esse formulário vai ser só digitalizado e encaminhado para a UDM. Por quê? Porque o paciente ele não precisa desse formulário, ele não, e é até bom que ele não tenha que se dirigir daqui a pouco numa UDM novamente, né? Porque ele já vai sair com o medicamento. Então, o médico vai fazer uma prescrição comum só para orientação da tomada do medicamento. Então, o paciente vai receber o medicamento e o médico, sim, vai preencher o formulário, assinar, enfim, e vai encaminhar para a UDM. Então, vai ser dado o esquema preferencial e orientado ao paciente que não possa iniciar hoje mesmo o uso do medicamento e coletar o quanto antes os exames. A gente não vai dar a orientação de que primeiro tu coleta e inicia. Não, inicia, coleta o quanto antes. O médico e o enfermeiro marcam um retorno em 2 semanas para esse paciente e orienta que as demais retiradas de TARV vão acontecer na UDM distrital.
O que vai acontecer? Na segunda semana de retorno, então o paciente vai receber uma receita de mais 60 dias e um retorno em 2 meses, e ele vai daí então ser orientado. Olha, você tem 2 semanas aí para ir até a UDM com o formulário agora, né, para fazer a segunda retirada e ter o primeiro contato com a UDM. Então, nesse primeiro contato em 2 meses, aí, nesse período, ali nesses 30 dias aí, desde o diagnóstico até o contato com a UDM, para retirar os outros mais 60 dias do medicamento, ele vai chegar na UDM, já vai ter o seu cadastro lá, e vai ser a oportunidade também de acordo com os fluxos locais de cada UDM, oferecer as consultas farmacêuticas, o início dessa construção de vínculo com a farmácia, algumas orientações a mais que cada UDM já tem no seu esquema aí articulado. Então, basicamente, esse é o fluxo. O médico, como que vai chegar esse formulário até a UDM? E a gente sabe que no formulário tem dados que faltam, né? Que não necessariamente estão completos no formulário para fazer o registro do Ciclone. Então, a gente criou uma ferramenta no Google Forms que o médico lá, o enfermeiro vão acessar, que eu vou mostrar para vocês agora. Então, só um minutinho aqui, vou abrir aqui para vocês. Deixa eu só, então, compartilhar aqui novamente a tela. Ops, aqui. Então, aqui, ele vai colocar aqui, basicamente, é um atalho. Depois, ali no grupo da UDM, ali, a gente colocou já esse link. TARV APS. Daí ele vai dar Enter, basicamente, né? Vai entrar no formulário. Esse formulário, daí aqui, ele vai trazer as informações, né? O que é a ação TARV preferencial na PS, que é um projeto piloto, que a pessoa só vai entregar para quem é virgem de tratamento, o esquema preferencial. Então, ele vai se logar aqui com o e-mail, que provavelmente é o e-mail da equipe, cada equipe de saúde da família tem um e-mail, ou o e-mail da coordenação, às vezes na unidade de saúde a coordenação pode ser uma das pessoas acionadas nesse processo. Vai logar aqui, então, eu vou logar aqui como gestão clínica smspmf@gmail.com. Aqui tem o nosso login, bonitinho. Aqui tem mais algumas orientações, lembrando de ele acessar o sistema laudos, de como fazer o início da terapia, marcar o retorno em 2 semanas. São algumas lembranças para esse profissional, médico e enfermeiro fazerem, né? Eu vou até ampliar aqui, que eu acho que vocês enxergam até melhor. Então, basicamente isso. Ele dá mais um próximo aqui. Daí ele fala aqui, olha, agora é o momento do formulário. Você tem que preencher adequadamente o formulário, assinalar 30 dias no item 8. Aqui tem o link até para o formulário da última versão. E daí ele vai adicionar o formulário digitalizado, seja em foto ou PDF, após ele ter carimbado e assinado o formulário impresso. Então, ele digitaliza. E ele vai, então, colocar aqui o formulário. Eu vou pegar qualquer arquivo aqui que aparecer aqui. Só vou pegar um mais... Deixa eu ver aqui o que eu pego aqui de... Só um minutinho. Só pegar um arquivo qualquer aqui, né? E ele faz o upload desse formulário. Dá o próximo aqui. E ele vai ter algumas informações que não tem no formulário ou que são fundamentais que ele tem que preencher do paciente. Então, o CPF, o nome da mãe, a data de nascimento sua. Lembrando que, assim, todas as informações já estão no CELC. Vocês poderiam receber o formulário, consultar o CELC também, mas receber no e-mail já todas as informações facilita, você não precisa entrar no CELC a priori, né? O sexo da pessoa, raça, cor, a cidade de nascimento, o estado de nascimento, país de nascimento, se está em situação de rua, se é privada de liberdade, e a história do permite o contato, né? Não sei se o Felipe quer fazer alguma colocação aí, que é em relação ao permite o contato. Deixa só, eu acho que eu finalizo, né, Felipe? E daí o tipo de contato, né? Qual o telefone da pessoa, a cidade de residência, o estado de residência, um próximo, e qual é o centro de saúde que eu estou fazendo essa prescrição. Então, eu estou lá nos ingleses, eu vou botar inglês. Eu estou no Novo Continente, eu boto Novo Continente. Estou no Rio Tavares, eu boto Rio Tavares. Vou botar Rio Tavares aqui. Vocês vão receber lá no e-mail da Policlínica da UDM Sul um e-mail agora. Vão receber um e-mail. Qual é esse e-mail? Eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, daí foi
Inclusive, o profissional recebe uma resposta dizendo, você encaminhou o e-mail e foi lá para a UDM. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês agora como que chega o e-mail. Deixa eu só abrir aqui certinho. Fih, se tu quiser falar a questão agora, enquanto eu abro aqui a questão da permite contato aí. Bom, pessoal, acho que aqui é um público diferenciado que faz essa pergunta e entende a importância desse processo, né? Eventualmente, se faz necessário o contato com o paciente. E essa é uma restrição que, num passado muito mais antigo, ela era muito mais presente. A gente já teve portarias novas, né? Tem uma portaria de 2015 já colocando a não obrigatoriedade, digamos assim, dessa questão, mas a gente manteve ainda porque ela ainda é presente no Ciclom e muito mais para relembrar os profissionais do quanto é importante a construção de um sigilo e conversar sobre o paciente qual é o melhor método para quando o serviço de saúde precisa entrar em contato, né? Vocês sabem, enfim, eventualmente, sei lá, é a data de balanço que vocês têm, ou a UDM fechou por algum motivo, e vocês precisam comunicar aos pacientes que venham buscar o seu remédio antes, depois, ou quem já faz parte do projeto Vinculadores, que vem, faz o contato para retomada da TARV, ou mesmo outros projetos que acontecem, né? Você, os farmacêuticos têm, enfim, essa farmácia clínica, esse cuidado de eventualmente entrar em contato para falar, olha, poxa, está atrasado, ou eventualmente alguma situação. Então, acho que aqui o pessoal entende bastante do quão importante esse ponto. Ele não é uma restrição total agora, isso já está concebido, mas ele ainda é presente no Ciclom, né? Essa portaria revogou essa necessidade dessa obrigatoriedade, mas ele é presente no Ciclom e é legal que a gente faça essa questão justamente para o profissional entender a importância da manutenção do sigilo e, mais do que tudo, entender qual que é o melhor contato que o paciente gostaria de ter para ele, digamos assim, receber essas informações do serviço, seja para o organizacional ou seja para uma retomada da TARF. Acho que é isso, Rô. Bom, então agora eu vou mostrar como que chega o e-mail para vocês lá. Então, basicamente, vocês estão vendo agora aqui? Deixa eu ver. Estão vendo, Fih, o e-mail? Então, olha só, gente. Aqui eu vou tentar dar um zoomzinho aqui para vocês verem. Então, assim, lá na caixa de mensagem da UDM vai chegar um e-mail assim, ó. Que provavelmente o remetente é TARV na APS, Pare o HIV Floripa 2020, ou gestão da clínica. E o título é Nova Primeira Entrega da TARV Preferencial na APS em ingleses. Daí, o e-mail em si, ele contém essas informações. Então, ele vai dizer assim, olha, lá para o pessoal dos ingleses, deixa eu até abrir aqui. Ocorreu uma nova primeira entrega de TARV preferencial na APS, foi no Centro de Saúde Inglês. Em anexo, que vocês encontram, vai ter em anexo, e abaixo também, os dados aqui nessa parte, os dados para você realizar o cadastro da pessoa vivendo com HIV no Ciclom. Nesse e-mail, você também encontra o link para o PDF ou imagem do formulário de prescrição da TARV, preenchido, assinado e carimbado pelo médico de família que atendeu a pessoa. Tá? Daí aqui, essa pessoa vivendo com HIV participa do projeto piloto para início imediato da TARV na PS. Foi entregue no Centro de Saúde Ingleses medicamentos suficientes para 30 dias de tratamento, agendado um retorno de 2 semanas com o médico de família, né, para avaliar vínculo, adesão, enfim, se fez os exames ou não. A pessoa foi orientada que as próximas dispensas vão ocorrer nesta UDM que está recebendo o e-mail, onde será possível realizar a consulta farmacêutica, a construção de vínculo, reforço de orientações iniciais de tratamento e adesão e promoção do cuidado integral. Na consulta de retorno de 2 semanas, o médico de família, se não tiver contraindicações à TARV, vai realizar a prescrição por 60 dias, orientando que a pessoa procure o ODM de referência para retirar os medicamentos, a partir de então. Então, é só uma entrega no centro de saúde e só para virgens de tratamento. Se você, farmacêutico, julgar viável e possível, pode contatar a PV-HIV, porque vocês têm o contato dela, agendar uma consulta farmacêutica em 20 dias após receber esse e-mail, que é quando provavelmente ela já terá ido à sua consulta de retorno com o médico de família e já estará com a segunda prescrição de TARV. Por quê que a gente está orientando isso? Porque se você chama ela para uma consulta antes dela ter já passado para a segunda prescrição, ela vai ter que voltar 2 vezes. Ou, se vocês já estão fazendo ou pretendem fazer, uma oportunidade de testar uma teleconsulta farmacêutica, que eu acho que seria a cereja do bolo. Né, que vocês já fazem uma teleconsulta farmacêutica
nesse período e depois, quando ela vem buscar a TARV, já foi feita. Ou, normalmente, deixa ela voltar na segunda retirada de TARV, vocês fazem os protocolos que vocês já seguem em relação à consulta farmacêutica, vínculo com a unidade e tudo mais. Importante frisar que a realização da consulta farmacêutica não deve ser um limitador e não é uma prerrogativa obrigatória para retirar o tratamento na ODM. Né? Então, isso que é importante frisar, assim, eu não fiz a consulta, agora chegou com a receita, não vou dar enquanto não fizer a consulta. A gente tem já isso, acho que bastante maduro, né? Aqui entre nós, na rede de Floripa, né? Para que isso não aconteça. Então, basicamente é isso, gente. O que a gente pensou também, assim, em relação à questão desse formulário inicial da TARV na APS? Foi sugerido já, por que não coloca, então, também ali, anexo, uma foto e digitalização do documento do paciente? É uma possibilidade. A nossa proposta é rodar 1 mês, 2 meses, a gente vê como que isso vai acontecer, e se for o caso, a gente entra. Porque, a princípio, a pessoa preenche os dados, a princípio tem lá o CELP também alguma dúvida, e, importante, o grupo UDM, que a gente tem ali todos juntos, ele deve ser usado para todas essas questões também que surgirem. Olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, para a gente ir manejando. Como é um projeto piloto, ele está em fases totais de ajuste, né? Então, a gente tem que ajustar de acordo com as coisas vão acontecendo. Aqui já a mesma orientação que a gente já leu algumas vezes, então é basicamente isso. Ele retira no centro de saúde 30 comprimidos, depois ele tem o primeiro contato da UDM, onde retira 60, e depois ele vai fazer as retiradas a cada 6 meses ou menos, de acordo, ou a cada, receber a receita a cada 6 meses, né, para poder fazer as retiradas, ou menos tempo de receita, de acordo com a avaliação clínica do médico de família e ou do infecto, porque isso é um projeto que esses pacientes, provavelmente, que estão sendo atendidos pelo médico de família, não vão ser encaminhados inicialmente, se tudo correr bem, né, os exames estiverem bem, tudo certo, para o infectologista. Ele vai ser acompanhado pelo médico de família mesmo. A gente tem um grupo ali de CIFRES, HIV, até que vocês todos estão convidados a participar para interagir, de dúvidas clínicas da atenção primária com os infectologistas. Felipe, passo para ti, daí a gente abre, né, daqui a pouco para... Bom, pessoal, na verdade é um slidezinho só para divulgar esse lugar que eu acho assim muito legal. Acho que se todos não conhecem, a grande maioria conhece, que é esse site de interações medicamentosas da Universidade de Liverpool. Ele é o HIV Drug Interactions, né, gente? É um site que ele é constantemente atualizado, ele é a base, digamos assim, para ver interações medicamentosas de uma série de outros documentos, inclusive o PCDT. E ele é muito intuitivo, né, gente? Ele é aquele que a gente, no momento em que a gente tiver alguma dúvida ou a gente quer esclarecer alguma dúvida, é possível colocar os antirretrovirais que a pessoa está em uso, as outras medicações que ele usa, inclusive, eventualmente, até drogas, enfim, não lícitas, né? E ele dá muito intuitivamente a resposta para isso, né? Ele coloca lá vermelho, amarelo ou verde diante das interações e, além disso, dá um pequeno resuminho das evidências que sustentam ela. Então, coloca se a evidência é forte para contraindicação, fraca ou moderada e diz o porquê. Então, assim, para quem não conhece, acho que é um site que tem que estar na mão. Ele pode estar tanto na aba aberta ali do computador, é fácil pelo site, ou ele tem aplicativo também. Ele é bem intuitivo, é bem tranquilo de usar. Eu mesmo uso na prática clínica sempre, porque a gente não sabe tudo de cor, não sabe as interações, tudo de cor, e a gente também não sabe as atualizações que eventualmente pode acontecer. Então é bem legal, acho que isso, como é de uma prática muito poderosa, de um ato, né, farmacêutico muito importante, é bem legal a gente saber desse site e recomendar ele para que seja um dos lugarzinhos em que a gente utiliza, porque ele é bem atual. Eu acho que essa é a ideia para trazer, Rô.